A primeira coisa que eu tenho que dizer é o seguinte: primeiro, deputado de esquerda, você lava sua boca pra falar que deputado de direita não defende democracia. Esse é o primeiro ponto. Eu sou tão democrático que eu deixo até você, mentirosa, falar aqui. Então, não vem falar não. Primeiro ponto, é inacreditável que nós estamos aqui vendo claramente, talvez você que está em casa e não veja o cenário que está acontecendo aqui, é o seguinte: foram-se colocados extra pautas para parar, atrapalhar o verdadeiro foco que é aqui, que é os presos, a anistia para os presos e também para o reequilíbrio dos poderes aqui no nosso país. Agora, o que eles fazem de forma extremamente cínica é de que está aqui ao meu lado a esposa do Clezão, que foi uma pessoa que o Clezão foi morta por inércia do ministro Alexandre de Moraes, e enquanto eles não chegavam aqui, vocês os chamam de terroristas, de golpistas, mas eu duvido se olhar dentro do olho da filha dele e falar isso. Sabe por quê? Porque vocês não têm um pingo de envergadura moral para poder acusar os outros terroristas. Sabe por quê? Porque aqui nessa comissão aqui agora tem deputados que estavam com a mão colada com Cesare Battisti, que foi condenado por prisão perpétua por matar 4 pessoas. Tomem vergonha na cara de vocês. Segundo ponto, o seu presidente recebeu de tapete vermelho, Nicolás Maduro, que passa, entendeu? Tanques de guerra em cima de civis. Vocês não têm moral pra falar em democracia aqui nessa casa. Vocês não têm moral pra falar em liberdade aqui nessa casa. E pronto. Agora, deixa eu lembrar um pouquinho aqui, deputados. Deixa eu lembrar aqui pra vocês que até pouco tempo, quem fazia baderna aqui no Congresso era exaltado. Os black blocs era tática ou democracia, né? Todos os black blocs do Rio de Janeiro foram isentos das suas penas. Agora, a esquerda cansou de fazer baderna aqui no Congresso. Você, inclusive, deputada cínica, já veio aqui defendê-los aqui. E aí vem falar que agora é da democracia. Você é uma transverdadeira. Você se paga de verdadeira, mas você é uma mentirosa, é isso que você é. Agora, olha que inacreditável isso, pra finalizar, tá? Queria dizer pra colega que me antecedeu que algumas narrativas elas caem com os fatos, né? A gente teve uma eleição agora no domingo, colega Érica, que a esquerda foi massacrada pelo país. É verdade. Não existe uma capital que o PT ganhou. Não existe uma capital que o PSOL ganhou e vão levar um pau em São Paulo. Mas, meu Deus, mas se é um governo tão maravilhoso, com números recordes. Aliás, números recordes a gente tem no desmatamento, na queimada, né, na devastação da natureza, que outrora diziam que ia ser prioridade do governo. Bom, o que a gente vê é os bichos sendo queimados na natureza. E aí é um silêncio, né? Se esquece de tudo. E aí começa a dizer que a fome terminou no Brasil. Com o tema, presidente. Qual que é? Tem que ter relação Deputada com o tema. Érica está atrapalhando o colega. Qual que é a medida que o governo atual tomou para diminuir a fome? Duvido citar um. Nenhum. Porque como o próprio presidente diz, o negócio é mentir, inventar números. Aí se inventa, se cria, né, se desenha uma narrativa que sabidamente é falsa e agora fica esperneando ali porque não sabe ouvir o contraponto. É a verdade. Levaram um pau. O presidente fugiu do país para se esconder do fiasco que estava sendo apoiar candidato. Enquanto que teoricamente perdeu a eleição, desfilava pelo país com milhares de pessoas atrás. Então as pessoas, ao contrário do que alguns pensam, elas não são tapadas. Elas estão vendo o que está acontecendo no Brasil. Pessoal, e a esquerda não cansa de passar vergonha, e esses deputados ali, esquerdistas, petistas, esses deputados apoiadores aí do governo do presidente Lula, acabaram ali falando narrativas, inventando ali falácias, tentando confundir com pautas que com certeza não tinha nada a ver com o assunto ali apresentado nessa CCJ, mas o pior acabou acontecendo e mais uma vez a direita ali, os deputados conservadores, aqueles deputados que defendem o povo brasileiro, aqueles deputados que estão ali para defender aqueles que foram injustiçados e pessoas que estão até hoje presos ali devido àquelas manifestações do 8 de janeiro, esses deputados partiram para cima e isso que eles falaram, pessoal, é muito sério. Eles foram ali com tudo, eles detonaram as narrativas ali, as falácias da esquerda, as falácias ali
dos deputados ali esquerdistas, dos deputados apoiadores de Lula. Pessoal, veja só o que acabou acontecendo nessa sessão, pessoal. Isso deixou aí o Brasil chocado, deixou todos de queixo caído, porque os deputados conservadores não deixaram por menos e eles soltaram uma bomba atrás da outra nesses deputados ali esquerdistas, nesses deputados apoiadores ali das pautas ali de ideologias ali lulistas. Pessoal, veja agora o que acabou acontecendo e mais uma vez os apoiadores aí do presidente Lula passaram vergonha. Mais uma vez eles acabaram ouvindo o que não queriam. E eu já te peço que se inscreva no canal e deixe a sua opinião sobre esse vídeo aqui pra gente nos comentários. Então, portanto, presidenta, cabe à presidência primeiro não se manifestar sobre os processos ou sobre os projetos que estão em discussão. Segundo, cabe manter esta ordem. Nós estamos vendo aqui uma tentativa de silenciar, uma grosseria, porque nós estamos vivenciando um período no Brasil que a política foi capturada pelo ódio e pela própria mentira. Primeira coisa que eu tenho que dizer é o seguinte: primeiro, deputado de esquerda, você lava sua boca pra falar que deputado de direita não defende democracia. Esse é o primeiro ponto. Eu sou tão democrático que eu deixo até você, mentirosa, falar aqui. Então, não vem falar, não. Primeiro ponto, é inacreditável que nós estamos aqui vendo claramente, talvez você que está em casa e não veja o cenário que está acontecendo aqui, é o seguinte: foram se colocados extra pautas para parar, atrapalhar o verdadeiro foco que é aqui, que é os presos, a anistia para os presos e também para o reequilíbrio dos poderes aqui no nosso país. Agora, o que eles fazem de forma extremamente cínica é de que está aqui ao meu lado a esposa do Clezão, que foi uma pessoa que o Clezão foi morta por inércia do ministro Alexandre de Moraes, e enquanto eles não chegavam aqui, vocês os chamam de terroristas, de golpistas, mas eu duvido se olhar dentro do olho da filha dele e falar isso. Sabe por quê? Porque vocês não têm um pingo de envergadura moral para poder acusar os outros terroristas. Sabe por quê? Porque aqui nessa comissão aqui agora tem deputados que estavam com a mão colada com Cesare Battisti, que foi condenado por prisão perpétua por matar 4 pessoas. Tomem vergonha na cara de vocês. Segundo ponto, o seu presidente recebeu de tapete vermelho, Nicolás Maduro, que passa, entendeu? Tanques de guerra em cima de civis. Vocês não têm moral pra falar em democracia aqui nessa casa. Vocês não têm moral pra falar em liberdade aqui nessa casa. E pronto. Agora, deixa eu lembrar um pouquinho aqui, deputados. Deixa eu lembrar aqui pra vocês que até pouco tempo, quem fazia baderna aqui no Congresso era exaltado. Os black blocs era tática ou democracia, né? Todos os black blocs do Rio de Janeiro foram isentos das suas penas. Agora, a esquerda cansou de fazer baderna aqui no Congresso. Você, inclusive, deputada cínica, já veio aqui defendê-los aqui. E aí vem falar que agora é da democracia. Você é uma transverdadeira. Você se paga de verdadeira, mas você é uma mentirosa. É isso que você é. Agora, olha que inacreditável isso. Pra finalizar, tá bom? Que eu quero que a gente vote, pra poder finalizar. Quero só botar uma imagem aqui de um baderneiro pra ver se vocês conheçam. Quem conhecer esse baderneiro aqui e achar que é terrorista, deve ir pra cadeia, terrorista de verdade, Felipe Barros. Aí vocês aplaudam, tá bom? Não sei se vocês conhecem. Quem conhecer, bate palma pra esse baderneiro aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Conhece aqui? Se é pra pessoas inocentes que não tem uma risca de crimes em seu currículo, era pra estar na cadeia, esse aqui também deveria estar na cadeia, não deveria estar lá em São Paulo fazendo baderna e passando vergonha lá pra alguém. Valeu. Eu ouço aqui a deputada Érica Cocai, deputado Chico Alencar, deputados que dizem defender os direitos humanos, mas eles não conseguem, infelizmente, enxergar nessas pessoas que estão aqui seres humanos. Eu percebo que eles não conseguem olhar nos olhos da Jane, não conseguem olhar nos olhos da Ana Luísa, da Késia e dos demais familiares, porque eles só conseguem ver ali bolsonaristas. A esquerda não enxerga nessas pessoas seres humanos. Só merece direito humano quem é de esquerda. De preferência, quem é baderneiro, quem quebra tudo, quem é bandido. Como Lula, chefe maior que subiu a rampa e que justamente
deu no brasileiro de bem, honesto, cristão, a maior revolta que podia ter de ver o líder maior da nação subir a rampa do Palácio do Planalto. Não foi por acaso que aconteceu o 8 de janeiro com todos os seus excessos, inclusive, sim, com todas as depredações que precisam individualmente ser averiguadas. Mas o ministro Alexandre de Moraes, a Procuradoria-Geral da República e todos os envolvidos nessa farsa decidiram não individualizar a conduta e mandar todos pra cadeia no atacado, inclusive muitos que sequer estavam em Brasília. Eu fui a Papuda, deputado Chico Alencar e deputada Érica Cocai, e me sensibilizei com os seres humanos que lá estavam, presos injustamente. Eu quero saber se vossas excelências foram a Papuda visitar honestos, porque eu sei que bandidos vocês visitam. Estupradores e assassinos têm a solidariedade de vocês. César e Batista, a dama do tráfico e tantos outros têm os apertos de mão da esquerda brasileira. Mas estes que estão aqui, seres humanos, que têm os seus direitos humanos vilipendiados pela esquerda e por Alexandre de Moraes, não merecem nenhum olhar de compaixão. Por isso, contra a retirada de pauta, senhora presidente, e que se vote logo uma anistia, que nem deveria ter esse nome, porque crime nenhum esses seres humanos cometeram. O que eu quero mandar aqui um recado, isso é específico, para aquele que de fato gerou tudo isso, que chama-se ministro Alexandre de Moraes. Que parece que o nome dele se tornou praticamente como, quem já viu Harry Potter aí, né? Aquele que não pode ser nomeado, aquele que não pode ser falado, porque deputado tem medo de ser preso ao citá-lo ou ao criticá-lo. Pessoas comuns têm medo de falar sobre ele, porque tem medo de uma repressão, aumentar a pena, ou se não, não fazer com que a prisão se torne domiciliar. Medo de repressão de um juiz, que deveria nada mais, nada menos que garantir a constitucionalidade. Então meu recado aqui é específico pro ministro Alexandre de Moraes. Chega, já deu. Se o recado que ele quis dar para a direita foi de que ele é malvado, de que ele consegue sim colocar medo nas pessoas, quero dizer para ele que ele saiu derrotado de tudo isso, mas chega! Afinal de contas, mas eles ficaram 6 anos querendo culpar alguém, nós sabemos muito bem quem, e nós temos o Caiazão ignorado pela mídia, ignorado por esse lixo chamado Globo, ignorado pelos influenciadores, ignorado por essa classe política que está aqui. Eu nunca vi o presidente do Congresso Nacional fazer 1 minuto de silêncio pelo Caiazão. Ministro Alexandre de Moraes, chega! O senhor não irá ganhar essa batalha, sabe por quê? Toda a tirania. Nós fomos às ruas, nos manifestamos, lutamos, brigamos. Por quê? Porque tinha uma pessoa, uma determinada pessoa, que a gente não pode ficar falando o nome, porque senão vai preso, mas eu falo Alexandre de Moraes, que passava de todos os limites, e nós fomos às ruas pedir o impeachment dele. Por que ninguém foi preso em 2021? O time que joga bola num campo, mas ninguém assiste. Faz evento do Dia do Trabalhador e não vai ninguém. E eles são os campeões, mas não se ouse falar de urna eletrônica no país. Porque se falar, você vai pra cadeia. Pessoal, esse vídeo com certeza é um dos mais importantes que você vai assistir aqui no canal. O deputado Nicolas Ferreira mostrou provas aí do desgoverno do atual presidente, aquilo que eles tentam esconder por debaixo do tapete, mas a verdade mais uma vez veio à tona. Ele falou aquilo que a mídia, a grande mídia, não fala. Isso você não vai ver nos principais canais da televisão, mas a verdade apareceu, pessoal. E o que o deputado Nicolas falou é muito importante. Por isso eu te peço que nos ajude a fortalecer a política de direita no Brasil. Eu te peço que se inscreva no canal e eu te pergunto, você concorda com o que disse o deputado Nicolas Ferreira? Deixa a sua opinião aqui pra gente nos comentários. Nós estamos cansados de saber que foi todo um processo injusto, um processo persecutório, porque essas pessoas estavam de verde e amarelo. Se estivessem de vermelho, com o MST no peito, ou com a UNE no peito, ou simplesmente black blocs, né, com os rostos tampados, eles estariam livres. Como estão agora. Cansaram de fazer isso aqui no Congresso, inclusive também em São Paulo, e estão absolvidos. Então nós estamos carecas de saber disso. O que eu quero mandar aqui um recado, isso é específico, para aquele que de fato gerou tudo isso, que chama-se ministro Alexandre de Moraes. Que parece que o nome dele se tornou praticamente como, quem já viu Harry Potter aí, né, aquele que não pode ser nomeado, aquele que não pode ser falado, porque deputado tem medo de ser preso ao citá-lo, ou ao criticá-lo. Pessoas comuns têm medo de falar sobre ele, porque tem medo de uma repressão, aumentar a pena, ou se não, não fazer com que a prisão se torne domiciliar. Medo de repressão de um juiz, que deveria nada mais, nada menos que garantir a constitucionalidade. Então meu recado aqui é específico pro ministro Alexandre de Moraes. Chega, já deu. Se o recado que ele quis dar para a direita foi de que ele é malvado,
de que ele consegue sim colocar medo nas pessoas, quero dizer pra ele que ele saiu derrotado de tudo isso, mas chega! Afinal de contas, nós temos, não é somente uma luta política que está acontecendo aqui, não, horas. Nós temos famílias sendo destruídas. Nós temos uma família que está hoje sem um pai, porque o Clezão morreu na cadeia. Sem querer desmerecer a morte de ninguém, porque foi uma morte trágica, a morte da Marielle. Mas eles ficaram 6 anos querendo culpar alguém, nós sabemos muito bem quem. E nós temos o Clezão ignorado pela mídia, ignorado por esse lixo chamado Globo, ignorado pelos influenciadores, ignorado por essa classe política que está aqui. Eu nunca vi o presidente do Congresso Nacional fazer 1 minuto de silêncio pelo Clezão. Covarde! Eu digo isso porque é do meu estado. E agora quis dizer ainda que vai se aposentar, horas. Rodrigo Pacheco, deixa eu falar uma coisa pra você, não tem otário aqui nessa mesa, sabe por quê? Eu sei qual é a tua estratégia. Fazer com que as pessoas tirem os olhos de você, pra daqui a pouco falar, olha, agora o povo quer que eu me torne governador. Deixa eu te falar uma coisa, nós não temos amnésia, doutor Sebastião. As pessoas aqui não irão esquecer dos omissos que foram quando pessoas morreram, quando mães, pessoas comuns estão presas até hoje, estão com tornozeleira eletrônica. Eu te pergunto, qual corrupto hoje tem tornozeleira eletrônica no nosso país? Nós temos, e eu tô sendo, inclusive semana que vem eu vou na Polícia Federal, pra poder explicar o porquê que eu chamei o Lula de ladrão. Não posso chamar o pipoqueiro mais de que faz pipoca, né? Eu não posso mais. Não posso falar que o céu mais é azul. Mas digo aqui novamente, sem nenhum medo de retaliação. Porque se fosse pra eu estar aqui eleito, assim como o Gustavo Gaia, bater o dedo aqui embora, eu seria um covarde, eu não ficaria em paz quando eu chegasse em casa. E eu falo isso aqui muito além de um deputado. Eu falo isso aqui como vários me chamam de garoto, de que chega em casa e fala assim, caramba, o que eu vou falar em tribuna? Pega lá o meu Instagram, vê qual foi a última vez que eu falei em tribuna, porque fica engasgado a gente falar de outra coisa a não ser sobre isso. Porque se eu tivesse preso, eu tivesse tornozeleira eletrônica, eu tivesse um pai ou uma mãe que estaria nessa situação, como eu estaria? Eu estaria do mesmo jeito que eu estou aqui agora, horas, indignado. Porque o Daniel Silveira não era meramente uma pessoa boa que estava aqui, não. Ele era um parlamentar, ele era um amigo nosso. O que passa na cabeça dessas pessoas? Estão se sentindo abandonadas. Ou seja, eu mando esse recado aqui especificamente, mais uma vez. Ministro Alexandre de Moraes, chega! O senhor não irá ganhar essa batalha, sabe por quê? Toda a tirania. Toda a tirania. Nós tivemos Império Romano subindo, mas foram derrotados. Nós tivemos Império Otomano levantando, mas foram derrotados. Nós temos agora uma Alexandria que será derrotada, eu não tenho certeza. Obrigado a todos. Mas eu quero fazer uma retrospectiva do Brasil para que vocês entendam o que está acontecendo hoje aqui. Vamos voltar a 2015, quando o povo acampou em Brasília pedindo impeachment da Dilma. Olha só, bem semelhantes os cenários, né? Depois, em 2018, eu estava sobre uma rodovia como uma das lideranças daquela que foi a maior greve de todos os tempos. Paralisamos o Brasil por 12 dias. Não teve prisão. Teve multas, algumas coisas assim, de alguns que se atropelaram no final da ideia, mas coisas que não ultrapassavam o limite da lei. E 2018 e 2015 são muito semelhantes. O povo estava manifestando o seu descontentamento com alguma coisa. 2015 era contra Dilma Rousseff, 2018 era contra o preço do óleo diesel, do gás de cozinha. Já vivia. Mas não houve abuso de autoridade. Não houve nenhum ultrapassar dos limites da lei. Agora vamos um pouco mais adiante. 2021. Nós fomos às ruas, nos manifestamos, lutamos, brigamos. Por quê? Porque tinha uma pessoa, uma determinada pessoa, que a gente não pode ficar falando o nome, porque senão vai preso, mas eu falo Alexandre de Moraes, que passava de todos os limites, e nós fomos às ruas pedir o impeachment dele. Por que ninguém foi preso em 2021? Porque 2021 que defendia esse país. E por que eu dei essa volta toda? Não é para gastar o tempo de vocês, é para que a gente entenda que em outros momentos da história, e se nós voltarmos em 64, na Marcha das Margaridas, foi aonde houve a maior revolução de todos os tempos, que aí sim teve uma intervenção militar. E que aí não vamos discutir méritos, mas falando de manifestações populares que tiveram positivo, pelo menos por aquele momento naquilo que se buscava, e não houve ultrapassar da lei. O Brasil funcionava de uma maneira ainda capenga, porque a gente só descobriu que o Brasil era capenga com o Bolsonaro. Porque antes do Bolsonaro, a gente não entendia a crise de 2015 que me quebrou. A gente não entendia, a gente tinha pouco conhecimento. Mas quando entrou o Bolsonaro no poder, a gente pôde entender o que era a política, a corrupção da... Esses senadores vagabundos que foram eleitos por um povo que deu o seu voto na urna, mas que chegaram aqui dentro e se venderam pelo ouro e pela prata. E a gente só foi enxergar tudo isso após o Bolsonaro. E aí vem 2022,
Aí vem a eleição que ninguém sabe como que pode. O time que ganha a eleição, mas não tem torcida. O time que joga bola num campo, mas ninguém assiste. Faz evento do Dia do Trabalhador e não vai ninguém. E eles são os campeões, mas não se ouse falar de urna eletrônica no país. Porque se falar, você vai pra cadeia. Mas não, senhores. Pra que precisa fraudar a urna? Não precisa fraudar a urna no Brasil, não. Você já tem a imprensa nacional da grande Globo Lixo, que já faz campanha de graça pro Lula. Deputado, o que o senhor está falando com tudo isso? É que esse plano foi armado. A Globo e as outras emissoras que chamam o 8 de janeiro de golpe, golpe sem uma arma, golpe sem fuzil, golpe com bandeira do Brasil e Bíblia debaixo dos braços. Golpe! É um plano arquitetado. Foi tudo trabalhado da maneira correta. Bolsonaro era chamado de genocida que diz que matou 700 mil pessoas. Foi assim que eles acabaram com a reputação do Bolsonaro. Foi assim que eles levaram o presidente Bolsonaro a perder a eleição. Porque a rede social não chega em todos os lugares. Mas a Globo chega. Essa emissora sem moral chega. A militantezinha Daniela chega. E por que eu tô dizendo isso? Só para encerrar minha fala, presidente. É que a gente passou por tudo isso e hoje ainda tem 40 pessoas presas, outras condenadas a 17 anos, porque esse plano foi arquitetado. Pessoal, e contra provas, não há argumentos, é muito sério isso que o deputado Nicolas denunciou. Nos ajude a compartilhar esse vídeo, porque aquilo que é verdade deve ser falada, deve ser compartilhada. Por isso eu te peço que nos ajude a fortalecer a política de direita no Brasil. Se inscreva no canal e nos ajude compartilhando esse vídeo.